Os softwares de detecção de similaridades são ferramentas bastante úteis na nossa tarefa de enfrentamento do plágio acadêmico. No entanto, algumas coisas são muito importantes relacionadas a essas ferramentas. Primeiro, a gente precisa saber como escolher um bom software. Não é qualquer software que atende às nossas necessidades, porque é um instrumento, é uma ferramenta que depende da qualidade da programação do algoritmo. Então, há diferença entre os softwares, eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo para vocês. E outra coisa que é importante também, quando a gente pensa em software de detecção de similaridade, é o alcance que ele tem, do ponto de vista da recuperação das fontes, também já falei isso para vocês, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre outros aspectos, sobre, por exemplo, a importância que tem de você, tendo um bom software, saber interpretar o relatório de similaridades. E nem sempre o relatório apresentado com alto índice de similaridade caracteriza plágio. Talvez não seja. E por que que isso acontece? Por causa de uma coisa chamada falso positivo no relatório de similaridade. E eu vou explicar para você hoje o que que é isso e também o que é falso negativo. Bom, eu sou o professor Marcelo, sou pesquisador da área acadêmica e fiz meu doutorado sobre o plágio acadêmico e estou atualmente terminando o pós-doutorado em relação ao mesmo assunto e estou aqui para dividir um pouquinho desse conhecimento todo com vocês. Então, vamos falar hoje sobre falso positivo e falso negativo em relatórios de similaridade. Primeira coisa, o que é um resultado falso positivo? É quando o software apresenta um resultado com altas taxas de similaridade, mas isso não corresponde a plágio de nenhuma maneira. Por quê? Primeiro, porque o software pode ter reconhecido textos similares que estão corretamente citados e referenciados. E isso está de acordo com aquilo que é preconizado pelas leis de direitos autorais praticamente no mundo inteiro. Então, não há nenhum problema em reproduzir, repetir textos com finalidade científica, seguindo os requisitos de atribuição de créditos. Portanto, mesmo que haja similaridade, não há problema aqui. Outro problema é que, muitas vezes, os softwares reconhecem similaridades em relação a nomes de instituições, nomes técnicos, descrições de procedimentos metodológicos, que são expressões comuns, de conhecimento comum. E isso não caracteriza plágio, porque qualquer pessoa pode se referir a uma instituição, a um método, a uma técnica, aquilo que é considerado conhecimento comum, o nome de um lugar, né, o nome de um termo técnico comumente utilizado. Então, isso não caracteriza plágio, e o software pode reconhecer como similar. E uma outra situação bastante específica é que o software pode reconhecer dois textos idênticos, sem que tenha sido atribuída a fonte, sem que seja um nome de uma cidade, de um local, de uma instituição, mas o problema não está com o texto que está sendo investigado, talvez com o texto que aparece como fonte. Quando se compara os dois textos, talvez o texto que o software encontrou como igual é posterior ao texto que está sendo submetido para análise. E uma condição de originalidade é a anterioridade. Portanto, se o texto que está sendo investigado é similar ao outro, mesmo nesse caso, não, o problema não está no texto submetido para análise, porque é o outro texto que copiou o texto, ou o manuscrito, ou o excerto dessa fonte que está sendo avaliada e colou. Portanto, a duplicação ou a reprodução indevida está sendo feita pelo outro trabalho, e não por esse. E isso é verificado quando você analisa e compara as fontes. Portanto, não dá para tirar uma conclusão de similaridade simplesmente baseada na ideia de que o software encontrou um padrão de igualdade. Você está vendo que há pelo menos aí 3 circunstâncias muito específicas que precisam ser olhadas para não atribuir o plágio a uma similaridade por um resultado falso positivo, tá bom? E o que que seria um caso de relatório com resultado falso negativo? Isso aqui é um pouquinho mais complicado, porque o software pode fazer o escaneamento do texto e dar 0% de similaridade. Ele pode falar assim, olha, não houve nenhuma similaridade nesse texto, portanto, não tem chance de ter plágio. Isso é um problema, porque esse falso negativo ele pode estar mascarando a ocorrência de plágio, embora o software não tenha verificado. E por que que acontece isso?
Bom, há também pelo menos 3 ou 4 razões para isso. Primeiro, o texto pode ter sido traduzido de um outro idioma e o software, são poucos softwares que estão já com esta ferramenta multilíngue e ainda com limitação de línguas que são possíveis de encontrar o texto, coincidentemente, no idioma original. Portanto, em textos traduzidos é bem difícil o software encontrar. Mas há técnicas para descobrir evidência de que o trabalho foi copiado e plagiado. Eu comento isso com vocês num outro vídeo. Além disso, às vezes o relatório de similaridade dá 0%, porque o software tem limitação no algoritmo de busca de fontes. Então, as fontes que o software pode encontrar como similares são de acesso restrito, ou o algoritmo do software só busca aquilo que é mais superficial e comum na internet, ele pode não encontrar todas as fontes. E aí ele vai dizer, olha, nem uma evidência de similaridade foi encontrada. Não é porque não existe, é porque o software não encontrou, tá certo? Outra situação é que o texto original, de onde foi extraída a cópia, talvez não esteja digitalizado, não esteja na internet. Seja uma fonte bibliográfica que foi redigitado, reescrito, e é uma fraude textual, mas como o software não encontrou, também não significa que não é plágio, porque a fonte é impressa e o software não tem como encontrar aqui, ele não consegue encontrar tudo aquilo que está na internet, imagino que não está, né? Então, nesses casos, também é preciso ter outras técnicas que permitem a gente reconhecer ou perceber evidências de fraude autoral, mesmo sem a ajuda do software. E outra coisa que pode acontecer nesse falso negativo, o conteúdo que o software reconheceu como similar está corretamente citado e referenciado, está entre aspas, tem a fonte, e você pode pensar, bom, isso aqui está ok, né, porque o software reconheceu como igual, mas está citado e referenciado. Mas mesmo aí requer uma atenção, porque há conteúdos que são protegidos por direitos autorais e que os autores não permitem a reprodução, mesmo citando a fonte, sem que, a não ser que sejam pagos os direitos autorais. Por exemplo, uma letra de uma música, ou um texto de uma poesia, ou, de repente, um texto publicado em um jornal, uma revista comercial, que quando você vai copiar, em alguns casos, a própria fonte eletrônica já avisa que não é permitido o uso ou a reprodução do texto sem autorização prévia. Portanto, nesses casos, nem com aspas você pode usar, nem citando a fonte. Precisa ter uma autorização expressa de uso nesse sentido aí. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso, para ajudar vocês a perceberem concretamente o que é que a gente está falando em relação a esse assunto. Não vou exemplificar todas as instâncias que eu comentei aqui, mas apenas algumas para vocês terem uma ideia. Bom, a questão do uso de nomes de instituições, né, está aqui, né, nesse texto, que é um texto meu. Você vê que o software encontrou essas similaridades, mas são nomes de instituições, né, de journals, de associações internacionais, então não há por que se preocupar com isso no relatório de similaridade. Olhando aqui para diante no texto, a gente vai encontrar também instâncias de reconhecimento de similaridade de textos que são corretamente citados. Então, você vê aqui, ele encontrou esta frase inteira como sendo idêntica, mas está aqui com a citação, né, com a indicação da autoria e a remissão da fonte, das referências no final do trabalho. Então, isso também não caracteriza plágio. Em alguns softwares, você pode aplicar um filtro aqui, que ele vai dispensar as citações e as referências do relatório. Mas é importante sempre deixar para a gente conseguir fazer uma análise fina depois dessas citações, porque tem o caso do falso negativo. Pode ser que a citação é feita, embora esteja corretamente feita do ponto de vista da atribuição de crédito, mas tem que ver se a fonte original permite essa reprodução, mesmo com citação e referência. Geralmente, para finalidade acadêmica, não há problema nisso. Cuidado apenas com a reprodução de fontes comerciais. Então, aqui, novamente, você vê que ele encontrou
como uma semelhança, o nome, por exemplo, da CAPES, e aqui tem uma citação feita corretamente da própria CAPES, um texto copiado e colado, entre aspas, com atribuição da fonte. Então, nesses casos, não há problemas relacionados, tá, ao uso das fontes, porque está tendo a citação. Aqui, a gente vê uma citação, nesse caso, que é diferente, né? Não tem aspas, não é nome de instituição, e aí a gente pode se perguntar, poxa, mas o que está acontecendo aqui nesta citação? Então, aqui é interessante porque é aquele caso da anterioridade. O texto escrito aqui por mim é uma frase de 4 linhas, e alguém fez uma citação, uma cópia desse texto e usou. E está aqui, né, no texto de alguém que escreveu e citou o meu texto, e colocou aspas e fez a citação. Portanto, o meu texto aparece como idêntico, mas porque ele é anterior e quem usou o texto fez a devida citação. E aqui, claro, é possível, às vezes, de você encontrar cópias do seu texto que não fizeram a atribuição correta. E isso, tecnicamente, dá o direito de fazer uma reclamação, né, de atribuição de crédito e de autoria, né, do ponto de vista até dos direitos autorais, né, porque é um direito de anterioridade que caracteriza a originalidade. Aqui tem uma questão interessante em alguns softwares, que é o caso, por exemplo, de documentos que aparecem como similares, mas o software avisa que não consegue mostrar a fonte. Por quê? Porque é um texto que alguém publicou, submeteu, o software recuperou esse texto na internet, mas ele tem acesso restrito, talvez porque é um texto original, então o software não deixa encontrar a fonte sem esta autorização do autor, tá certo? Nesse caso aqui, é um texto meu mesmo, e por isso que o software não está reconhecendo, tá, a originalidade. Então, esses casos, eles servem para ilustrar um pouquinho os exemplos que eu dei para vocês, mas o assunto, ele é bem extenso, ainda requer maiores detalhes. Eu já prometi, vou fazer para vocês um vídeo exclusivamente sobre interpretação de relatório de similaridade, tá bom? Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido a importância de observar os resultados falsos positivos e os resultados falsos negativos nos relatórios de similaridade, e isso se aplica aos relatórios de todos os softwares. Bom, meu nome é Marcelo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aqui no meu vídeo, compartilhem com os colegas da comunidade acadêmica que podem ter interesse nesse assunto. Se inscrevam no site, ativem as notificações. Toda semana estou divulgando um vídeo novo para vocês. Muito obrigado pela audiência, um abraço a todos, até a próxima.